nossos pais também estão vivendo essa vida pela primeira vez. Agora que eu tenho um poder de escolha, eu vou escolher mudar e ser, enfim, a pessoa que eu quero ser, ou eu vou continuar me vitimizando e jogando a culpa para outras pessoas que também nem sabiam o que estavam fazendo na época. Tudo que você fala para o seu filho, tudo que você verbaliza, tudo que você profetiza na vida do seu filho é o que ele vai levar com ele para o resto da vida. E aí, meu povo, como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você não me conhece, meu nome é Bruna Rosa. Aqui nesse canal eu mostro o meu processo de emagrecimento, a gente fala também sobre autoconhecimento e a minha vida atualmente morando nos Estados Unidos, porque sim, atualmente eu estou aqui, mas o futuro está nas mãos de Deus. Não sei o que será do futuro, se amanhã eu posso estar no Brasil, na Europa, enfim. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva nesse canal, vou ficar muito feliz com a sua inscrição. E para tudo que você está fazendo agora e curte esse vídeo, para que ele possa ser disseminado para o mundo e que chegue a um maior número de pessoas possíveis. Porque tudo que eu vou falar aqui é um pedaço da minha história, né? Um pequeno pedaço da minha história, porque afinal são 32 anos, então eu vou contar para vocês um pequeno pedaço como que eu me tornei uma adulta obesa, para vocês entenderem um pouco como que esse assunto de obesidade é tão complexo. É muito mais do que o peso na balança. Eu fiz até um roteiro aqui para eu poder lembrar de tudo, né? Porque afinal são muitas coisas. Não vou me aprofundar em alguns detalhes da minha vida, porque eu acho que não tem necessidade, é expor demais situações e pessoas, e não tô aqui para isso. Eu quero passar a minha mensagem, mas eu não quero expor tanto a minha vida particular ou algumas pessoas que fizeram parte dessa trajetória. Primeiro, eu quero deixar claro que tudo que eu falar aqui que envolvam outras pessoas não é uma crítica direta. Eu apenas estou contando a minha história. Então eu não estou fazendo nenhuma crítica à mãe, pai, à avó, nenhuma das personagens da minha vida ao longo dos meus 32 anos, não é uma crítica. Afinal, os nossos pais, eles nos deram o suficiente, eles fizeram o que eles podiam naquele momento com as ferramentas que eles tinham, com o conhecimento que eles tinham. Uma vez eu ouvi uma frase que me tocou muito, que é: nossos pais também estão vivendo essa vida pela primeira vez. Então nem sempre eles vão acertar. Nem toda decisão que eles tomarem para nossa educação será uma decisão correta. Eles também estão nesse mundo aprendendo, evoluindo. Então assim, fica a dica para a gente pegar um pouco mais leve as nossas autoridades, né? Seja mãe, pai, avô, avó, tio, seja quem for que tenha te criado. A gente precisa sempre lembrar que eles também estão vivendo pela primeira vez. Outro assunto também importante de ser lembrado e deixar claro que tudo que a gente vive na nossa infância, toda a nossa educação que nós recebemos dos nossos superiores, né? Seja mãe, pai, tio, avô, todas as nossas crenças, tudo que nossas autoridades acreditavam e que foi repassado para a gente, nos moldaram e nos fizeram o adulto que nós somos hoje. Só que esse tipo de conhecimento, né, que tudo que a gente vive na nossa infância, tudo que é nos ensinado, tudo que é nos repassado e que faz com que molde o adulto que nós somos hoje, isso lá atrás não era muito falado sobre autoconhecimento, crença. Tenta resgatar lá no tempo que você era criança, os seus pais. Isso não era um assunto muito falado na época. E que bom que hoje nós temos a oportunidade de aprender e de entender para que os nossos filhos, nossos futuros filhos, a nossa próxima geração, a gente entenda que tudo que a gente for deixar de legado, tudo que a gente for ensinar para os nossos filhos, vai moldar eles para a vida adulta. E isso é muito importante. Tudo que você fala para o seu filho, tudo que você verbaliza, tudo que você profetiza na vida do seu filho é o que ele vai levar com ele para o resto da vida. Então, entendendo tudo isso, vamos para minha história de como eu me tornei uma adulta obesa. Bom, eu nunca fui uma criança gorda, nunca fui uma criança obesa.
Eu sempre tive um corpão, sabe? Sempre tive um corpo desenvolvido, muito desenvolvido para minha idade. Então, desde muito nova, sempre tive pernal, bundão, só que eu sempre tive a tendência a engordar. E minha mãe sempre soube disso. E sabendo disso, minha mãe era um pouco rígida com a questão da minha alimentação. Só que o meu pai não era rígido. Ó, tá entrando um som maravilhoso aqui. O meu pai não era rígido, então eu tinha esses dois polos, sabe? Minha mãe rígida e meu pai não era rígido. Só que os meus pais eram separados. Eles separaram gente, nem sei com quantos anos. Acho que desde que eu praticamente nasci, assim, meus pais são separados. Então, eu sempre tive esses dois polos muito fortes. Uma pessoa muito rígida com uma pessoa que não era tão rígida. Eu nunca aprendi o meio termo, sabe? O equilíbrio. Eu acho que esse foi a grande chave, o grande problema. Então, assim, como eu nunca tive esse equilíbrio, quando eu tava do lado da minha mãe era sempre essa rigidez com a questão da comida, quando eu ia pro lado do meu pai, ou até da minha avó paterna, a mãe do meu pai, né, que eu passei uma boa parte da minha infância na casa dela, quando eu ia pra casa dela eu queria comer tudo que eu não podia na casa da minha mãe. Eu morava em um condomínio e nesse condomínio tinha muitas meninas ricas, né, com poder aquisitivo alto. E eu não tinha, nunca fui pobre, nunca passei fome, mas eu não tinha um poder aquisitivo alto. Era uma classe média normal aí. E eu lembro assim, nitidamente, quando eu ia pra casa delas, na casa delas tinha várias comidas assim diferentes e tal. Às vezes a mãe dela pedia comida fora no domingo e eu assim torcia pra quando eu fosse na casa dessas minhas amigas, tivesse comidas diferentes para eu comer, porque, enfim, eu queria comer, né? Eu queria comer as coisas diferentes, queria comer, como eu vivia nessa rigidez de tipo, não pode comer o que eu quero na hora que eu quero, e eu não tô falando que minha mãe tá errada, tá, gente? Nem minha mãe, nem meu pai, ninguém, não é que eles estão errados. Eu acho que faltou equilíbrio mesmo, sabe? De me ensinar de que tem momentos para tudo. E, infelizmente, como eu vivia a maior parte do meu tempo na rigidez, quando eu ia para o outro lado que eu podia comer, eu simplesmente não sabia me controlar. Eu comia tudo que eu via pela frente. Na casa da minha avó comprava batom de chocolate, gente, eu comia aquilo o fim de semana inteiro, biscoito, enfim, eu comia demais. Mas eu nunca fui obesa. Até chegar aos meus 17 anos, no último ano do ensino médio, no terceiro ano, que eu fui morar com meu pai. E aí, quando eu fui morar com meu pai, gente, foi aí que o trem desandou mesmo, né? Porque na casa dele eu não tinha a rigidez que eu tinha na casa da minha mãe. Eu podia comer o que eu quisesse. Só que também juntou com os problemas pessoais, com os problemas familiares, né? Toda a questão familiar é muito conturbada na minha vida, sempre foi muito conturbada por conta da separação dos meus pais. E aí eu acabei descontando tudo na comida. E foi aí que eu comecei a engordar. Foi no final do meu ensino médio, com 17 anos. E eu lembro nitidamente de quando eu percebi que eu estava engordando. Eu tinha uma calça jeans que eu ia para a escola. Amava essa calça jeans. E eu comecei a perceber que ela estava ficando apertada. Eu comecei a ver o surgimento de algumas estrias na lateral, aqui assim, da minha cintura. Só que dali eu já não conseguia mais me controlar, sabe? Era um caos familiar junto com o final do ensino médio, indo para a faculdade. Eu também tinha que lidar com... Meu pai tinha problema com bebida, infelizmente. Então, assim, durante a minha vida inteira, eu tive que amadurecer muito cedo. Eu tive que tomar muitas decisões que eu nem sabia o que eu estava fazendo. Eu só tinha que tomar essas decisões. Quando simplesmente eu só queria sentar no colo, deitar no colo de alguém e chorar. Só que não, eu tive que assumir um papel de adulta mesmo e tomar muitas decisões que naquele momento eu não tinha maturidade para aquilo. Então, era um caos, assim, emocional muito intenso, muitas coisas acontecendo na minha vida e eu não sabia lidar com aquilo. E também a questão dos meus pais não se darem bem, enfim, eu não tinha uma base ali sólida pra me guiar, sabe? Eu tive que amadurecer muito rápido e lidar com as minhas coisas sozinhas e tomar as minhas decisões e assumir as consequências depois. E assim, daquela época, dos meus 17 anos até os meus 32,
Foi um eterno altos e baixos. Eu fazia várias dietas para emagrecer, emagrecia, engordava, emagrecia, engordava. Eu nunca entendi o porquê, sabe? Eu não sabia que a gente comia as nossas emoções, sabe? Eu não entendia essa questão das nossas emoções. E aí foi só ladeira abaixo. Depois eu vim para os Estados Unidos em 2019. Eu cheguei aqui com 122 quilos, aí na época eu também já... Teve uma época que eu procurei personal, nutricionista, consegui emagrecer, mas depois, né, voltava de novo. Enfim, minha vida sempre foi de altos e baixos, eu acho que muita gente vai se identificar com isso, né? Que é o famoso efeito sanfona. Engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece. É uma coisa normal, no caso, não normal, né, mas comum na vida de muitas pessoas obesas. O que eu falo sempre no meu Instagram e para algumas pessoas no particular é que o nosso peso, nós que somos pessoas obesas, não é o nosso problema. A gente tem a mania de achar, nossa, meu maior problema é é o meu peso. E não é, gente. O seu maior problema, o seu peso, ele é consequência do seu maior problema. Por isso que eu falo que a obesidade tem tantas camadas, é tão profunda, é tão mais do que o próprio peso que você pesa hoje em dia. É um negócio tão profundo que quando você entende do porquê e da onde, da raiz do seu problema, sabe? Você para analisar e fala, cara, nunca foi só sobre peso. Nunca foi só sobre não entrar naquela roupa. Nós que somos obesos, a gente precisa entender a raiz dos nossos problemas. Por que que a gente come as nossas emoções? Pra quê? Por que que a gente se sabota tanto? Quando a gente consegue emagrecer, a gente não consegue se manter naquele peso. A gente sempre volta pro peso anterior. Então, assim, tudo que eu contei pra você é um pequeno pedaço da minha história. E não é pra me vitimizar, pra vocês pensarem, ai, coitado e tal. Não, não é, gente. É para vocês entenderem como que é o processo de uma pessoa obesa, que não é apenas a comida o problema. Só que quando você começa a entender essas camadas, que tudo tá ligado à parte emocional, às crenças que foram instaladas quando a gente era criança, a gente começa a entender que nós não somos o que fizeram com nós. Nós somos com o que nós fazemos com o que fizeram com nós. Será que tá certo esse português? Não sei. Mas entende que eu não sou o que eu passei lá na infância. Eu sou com o que eu vou fazer com isso? Com todo esse conhecimento, com toda essa clareza que eu tenho, que eu passei na minha infância. Eu vou pegar esse conhecimento e vou me vitimizar e falar que eu sou gorda por conta de fulano, beltrano e ciclano, ou eu vou pegar esse conhecimento e entender, e a partir de agora que eu tenho as minhas próprias escolhas, eu posso escolher o que fazer, eu posso escolher ir para a academia ou não, ou seguir a dieta ou não. Agora que eu tenho um poder de escolha, eu vou escolher mudar e ser, enfim, a pessoa que eu quero ser, ou eu vou continuar me vitimizando e jogando a culpa para outras pessoas que também nem sabiam o que estavam fazendo na época. Tudo que você passou na sua infância, não deixe isso definir o seu futuro. Não deixe. Se você tem a oportunidade, se você tem a opção de escolha, se você hoje pode ir para uma academia, se você hoje pode comprar as coisas da sua dieta, não deixe que as suas frustrações lá de trás, que tudo que você passou na sua vida, mesmo que tenha sido muito triste, deixe definir o seu futuro. O seu futuro está nas suas mãos, você pode pegar e transformar isso. Não vou falar para você que é fácil, que é confortável, porque não é. Não é fácil, não é confortável, não é prazeroso. Não é. Eu mais do que ninguém sei que não é. Não é fácil, gente. É uma luta diariamente. É escolha, é renúncia, é decisão, é ser resiliente a cada dia. Mas uma coisa que eu posso te garantir é que nesse canal, ninguém larga a mão de ninguém. Nós vamos seguir, ó, juntas. Eu tenho muita coisa para compartilhar com vocês e até mesmo para ensinar desse assunto de autoconhecimento, de cura, porque enquanto eu vou me curando, eu espero poder, com a minha história, ajudar, nem que seja um pouco você
na sua jornada também, claro, se você estiver nesse processo de emagrecimento. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir. Curte, comenta para que esse conteúdo chegue ao máximo número de pessoas possíveis. Eu tenho certeza que muita gente está nesse processo de autocura, de emagrecimento e que precisa ouvir, sabe? Ou até mesmo se identificar, poxa, eu passei a mesma coisa que a Bruna passou. Se ela tá conseguindo, eu também posso conseguir, sabe? Então, assim, me ajude a disseminar esse conteúdo e também para que esse canal cresça, para que eu consiga monetizar esse canal e comprar a minha casa com piscina e churrasqueira. Mas, brincadeiras à parte, esse foi um pedacinho da minha história, espero que vocês tenham gostado e entendido um pouquinho mais sobre como é complexo esse assunto de obesidade. E eu quero trazer mais esses assuntos, sabe? Aqui pro canal. É isso. Um beijo e até a próxima.